a palavra de Deus no seu celular ou a Bíblia de papel, você pode dizer assim comigo: eu cresço, eu progrido e eu prospero, fundamentado na palavra de Deus. Mais uma vez com essa empolgação, hein? Eu cresço, eu progrido e eu prospero, fundamentado na palavra de Deus. Eu cresço, eu progrido e eu prospero, fundamentado na palavra de Deus. Você pode dizer um aleluia? Muito bom, irmãos. Tem irmãos que eu não sei como que chega na igreja, porque é tão parado do culto, parece que vem no bloco de gelo, né? Como que chega aqui na igreja? Chega aqui, vai descongelando, né? Aí no final do culto fica descongelado e o fogo cai, né? Mas amém, irmãos. Por que eu falo muito a respeito disso? Se a palavra de Deus não mexer com você, se a palavra de Deus não vibrar com você por dentro, o que vai vibrar? O que vai mexer com você? A realização do seu sonho? Ela vai mexer mais do que a palavra de Deus? A conta bancária? A viagem dos sonhos? A palavra de Deus, irmãos, tem que mexer. O seu time de futebol, seja em qual posição ele esteja, subindo ou descendo. Se isso mexe mais com você, e se outras coisas estão mexendo mais com você, tome cuidado, que você pode estar com idolatria no seu coração. Silêncio fúnebre. Mas examina isso. Porque se não for a palavra de Deus mexendo, trabalhando, te empolgando, te mantendo você com fervor, vivo por dentro, vai ser o quê? Que estabilidade que a gente tem no mundo? Nenhuma. Ou é a palavra de Deus, ou é a palavra de Deus. Só tem duas opções. Ou a palavra, ou a palavra. Não tem plano B. Não existe plano B para a nossa vida, só existe um plano. E nem é plano A, é o plano de Deus. Amém? Então eu espero que nessa noite você me ajude a pregar. Amém? Você dá um glória a Deus, você dá um aleluia, você fica em pé no seu lugar, você corre, você sapateia, mas faça alguma coisa quando a palavra de Deus mexer com você por dentro. Não estou aqui para poder animar a plateia, mas estou aqui para a gente poder reagir. Porque uma palavra de Deus, quando nós recebemos, nós temos que ter uma reação a isso. Não adianta a gente ter uma concordância só na mente. É necessário a gente ter uma ação correspondente. Amém? Ações correspondentes nos respalda a palavra de Deus. Aleluia! Não é o frio que está te barrando não, né? Espero que não. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. É um versículo que quase ninguém leu nos últimos cultos. É um versículo que quase não foi falado, é um versículo que quase não foi tema de pregação, né, Éder? Quase não foi falado nos últimos cultos, mas nós vamos falar desse versículo aí. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Você encontrou? Você encontrou? Se dá um glória a Deus. Eu quero que você leia de voz alta na versão que você tem. Vamos lá? Quando eu falar 3. 1, 2, 3. Agora o 27, vamos lá. Amém, aleluia. Irmãos, esse versículo é o início de tudo. Nesse momento, quando nós vemos Deus criar tanto o gênero masculino e feminino, Ele cria toda a humanidade. Amém? A raça humana foi criada nesse momento. Ela foi criada em Deus. Ela foi gerada em Deus. É como se Deus, entre aspas, estivesse engravidado da sua obra da criação. Quando um artista ele vai pintar a tela de um quadro, ele vai esculpir algo, em primeiro lugar ele cria aquilo dentro dele. Quando um músico vai compor uma música em todas as suas partes, em primeiro lugar aquilo é gerado dentro dele.
Quando você vai executar alguma tarefa, em primeiro lugar, isso é gerado em você, certo? Assim foi Deus. O homem foi gerado dentro de Deus e Deus, então, decidiu materializar aquilo que foi gerado dentro dele. Amém? Quando Deus formou o homem, Deus falou consigo mesmo, com o Pai, a Palavra e o Espírito. Deus não falou para Jesus, por quê? Porque Jesus era o Verbo e não tinha sido encarnado. Ele ainda era apenas a Palavra. Então ele falou para ele mesmo, nós vamos criar a raça humana. E a raça humana vai ser conforme a nossa imagem e vai ser conforme a nossa semelhança. A raça humana, a humanidade, vai ser um reflexo nosso lá na Terra. Então, quando as pessoas olharem umas às outras, elas vão enxergar a nossa glória, o nosso poder, o nosso reflexo lá. Esse foi o propósito de Deus, então. Quando Deus estabeleceu a humanidade, foi para que a glória dele, os princípios dele, o poder dele, a influência dele viesse sobre toda a face da terra. Posso ter um amém? Você só tem aquilo que você é. Você só tem, vou repetir porque isso é frase de Instagram, né? Você postar. Bota os créditos para mim, tá certo? Você só tem aquilo que você é. Como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme a sua natureza, a sua essência, Deus então deu para o homem o quê? Domínio. Você só tem nas suas mãos aquilo que você é. Então, como Deus deu para a humanidade uma natureza dominante, essa natureza vai ser estabelecida para fora. Você só tem aquilo que você é por dentro. Se você é uma pessoa feliz, óbvio, você vai receber felicidade das outras pessoas. Se você é uma pessoa doadora por dentro, óbvio, você vai receber a doação de outras pessoas também. Se você é uma pessoa que você é coerente por dentro, obviamente as pessoas coerentes vão te cercar também. Aquilo que você é uma extensão daquilo que você tem e daquilo que você faz. Então, quando Deus criou o homem e falou assim, tenha domínio, é porque a natureza de dentro, que é a natureza de Deus, era uma natureza dominante. Era uma natureza que ia para cima. Não era uma natureza frágil, perdida, fraca. Era uma natureza o quê? Forte, combatente, valente. Isso daí quer dizer para a gente muita coisa, sim ou não? Se você então exerce domínio, é porque dentro de você existe domínio. Amém? A palavra domínio quer dizer autoridade, quer dizer governo. A palavra autoridade quer dizer poder, delegado. Então, quando Deus traz a existência, né, chama a existência dentro de si o homem, começa a formar o homem, ele começa a formar um ser humano cheio de poder, cheio de autoridade e cheio de domínio, de governo, de influência. Amém? E ele falou, esse governo, esse poder, esse domínio, essa influência vai ser exercida sobre toda a terra. Deus começou a falar os limites onde o homem iria atuar. Deus começou a falar, ele vai dominar sobre as plantas, sobre os animais que voam, sobre os animais que rastejam, sobre os animais que nadam. Certa vez eu estava ouvindo um pregador e ele disse assim, parece que Deus ia falar tudo, ele se cansou, ele resumiu dizendo só uma frase, sobre toda a terra. Parece que a lista era tanta que Deus falou, olha, vai dominar sobre isso, sobre aquilo, quer saber? Domina sobre toda a terra. Porém, irmãos, o homem foi lá e escolheu não mais receber a influência de Deus, mas a influência do pecado por meio de Satanás. Ele foi e fez aquilo que Deus orientou que era errado fazer. Olha, não faça, não coma do fruto. Ele foi lá e comeu. E essa influência e esse governo foi transferido para a mão do diabo. Mas a Bíblia fala que, vindo a plenitude dos tempos, Jesus veio e resgatou esse poder, essa autoridade das mãos de Satanás.
Mas só que Jesus pegou toda a autoridade que foi dada para ele no céu, na terra e debaixo da terra e não ficou com ele. Ele falou o seguinte: eu tenho agora toda a autoridade, todo o poder me foi dado, todo o governo foi dado a mim, toda a influência foi dada a mim. E essa autoridade eu dou a vocês, igreja. Deus é poderoso para poder fazer, irmãos? É. Mas esse poder de Deus para poder fazer está nas nossas vidas. Foi dado a cada um de nós. Então cabe a cada um de nós exercer o poder, o domínio, o governo, a influência, a autoridade que nos foi dada. Porque quando Deus nos criou, a primeira palavra que Deus falou foi o quê? Curados. Foi essa a primeira palavra? Não. Quando Deus nos criou, Deus falou ricos? Não. Quando Deus nos criou, a primeira palavra que Ele falou como objetivo, como propósito foi o quê? Domine. Domine sobre o mundo. Mas só que a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Porém, a mesma Bíblia que fala que o mundo pertence a Satanás é a mesma Bíblia que diz que Jesus destronou o poder do diabo, destronou o inimigo. E um dos assuntos das cartas do apóstolo Paulo era esse. O apóstolo Paulo não falava para as igrejas em Efésios, Corinto, Romano e as demais outras igrejas. Ele não orava para as pessoas serem curadas. Ele não orava para as pessoas terem dinheiro. Ele não orava para os relacionamentos familiares das pessoas. Ele não orava para as pessoas comprarem casa, comprarem carro. Por quê, irmãos? Porque todas essas coisas já pertencem a nós. E aquilo que já pertence a você, você não tem que pedir, porque já é seu. Aquilo que já te pertence, aquilo que já foi liberado na cruz, pertence a você e é nosso por direito. Eu não tenho que ficar pedindo para ter. Eu exerço a minha autoridade para usufruir. A questão é que hoje em dia a gente ora para poder ser curado, a gente ora para poder ter o carro, a gente ora pela família, a gente ora, e é verdade, tem que orar. Mas mais do que isso, irmãos, o apóstolo Paulo trazia uma mensagem para a igreja no seguinte sentido: olha, tenham conhecimento a respeito da palavra de Deus, porque aquilo que te para não é Satanás, porque Satanás ele é o príncipe desse mundo, ele está solto nesse mundo, ele tem uma influência nesse mundo, mas a Bíblia diz que ele já é um derrotado, um fracassado, um paralisado. O amém foi pouco, então você vai abrir a palavra de Deus para você ler, se você ainda tem medo do diabo. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Você encontrou? Dá uma glória a Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou. Presta atenção, ele está falando o seguinte: que os filhos, a natureza que Deus, a humanidade que Deus criou, né, os filhos de Deus, que se reconectaram de novo a Jesus, eles são o quê? De carne e sangue. E para Deus interferir na terra, ele teve que ser feito o quê? Carne e sangue, de forma legal, certo? Então Jesus ele teve que se tornar o verbo, a palavra ter se tornado o quê? Carne, habitado num corpo humano e para entrar legalmente sobre a terra. E ele diz da seguinte forma: para que, por sua morte, através da morte de Jesus, destruísse, na sua Bíblia está escrito isso? Aniquilasse, destruísse, aniquilasse
aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O que esses versículos estão querendo dizer? Eles estão querendo dizer o seguinte: a única coisa que trazia pavor para a humanidade e que desconectava a humanidade da sua essência e desconectava a humanidade de Deus era a morte. Quando o homem comeu do fruto proibido, ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente, por dentro. Houve uma morte espiritual e Satanás sabia que essa morte espiritual desconectava o homem de Deus. A partir de então, ele começou a trabalhar para que a morte espiritual, e essa morte, se o homem não fosse redimido, ele ficaria eternamente nessa condição. Ele começou a trabalhar para que a morte espiritual passasse a toda a humanidade e toda a humanidade vivesse desconectada de Deus. Mas aí Jesus veio. E quando Jesus veio, Jesus nos reconectou. A morte, ela só tem o direito de atuar quando tem pecado, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Existe morte quando existe pecado. Para a morte estar presente, tem que haver o pecado. Por isso que a Bíblia fala, porque através do pecado reinou a morte, mas através da justiça reina o quê? A graça. Então, para a morte parar de ser uma influência na vida das pessoas, e Satanás pegava isso e tocava terror no povo, o que Jesus fez? Eu vou destruir a morte. Mas para eu destruir a morte, eu tenho que destruir o pecado, porque o pecado era a base, a sustentação para a morte poder trabalhar. E Satanás usava disso para poder manipular toda a humanidade. E aqueles que não têm conhecimento são manipulados por esses sofismas, por essas mentiras. Por isso que às vezes as pessoas têm muito medo, porque o medo conduz à morte. Medo de morrer, medo de ficar sem dinheiro, medo de ficar sem o que comer, medo de ficar sem o que vestir, medo das coisas, porque é um espírito que vai aprisionando e submetendo a gente não, os outros, nós estamos livres, amém? As outras pessoas aí a esse espírito, a esse processo, a esse ciclo. Então aqui a Bíblia está sendo clara que Jesus, ele veio legalmente na terra, ele destruiu o pecado e, consequentemente, quando ele destruiu o pecado, ele destruiu a morte. Por isso que quando nós morremos, nós não morremos e ficamos no sono eterno, morto, lá com o maligno. Fechou o olho aqui e abriu lá em cima. E na mente de Deus, irmãos, quando Jesus estava passando pelo processo de crucificação, de morte, de ressurreição, nós estávamos lá com ele. Na mente de Deus. Amém? Vocês estão recebendo a palavra de Deus? Então tá bom. Está todo mundo me olhando, parece que é a primeira vez que eu estou pregando isso. Que legal. Para destruir, então, essa influência da morte, para destruir, então, a influência da morte, Jesus teve que destruir o pecado, se tornando pecado no nosso lugar. Amém? Nós nem éramos nascidos, mas Jesus pegou o meu e o seu pecado e levou ele na cruz, porque o sacrifício de Deus ele é eterno, ele é atemporal, ele não tem prazo de validade, ele não precisa de data, porque Deus é eterno. Amém? Então ele destruiu. Jesus então foi para o inferno. Mas só que Satanás estava pensando, acabei com ele. Destruí ele agora. Carregou o pecado dos outros, vai para o inferno. E Jesus de fato foi ao inferno. Mas Deus tinha uma carta na manga, chamada Espírito Santo. E o Espírito Santo então entrou lá dentro do inferno, ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Eu vou falar de novo para você poder vibrar um pouco mais. O Espírito Santo entrou no inferno e ressuscitou Jesus dos mortos.
Ele está vivo, irmãos. Não existem os restos mortais de Jesus em nenhum canto. Ele vive e reina, em breve voltará. E quando o Espírito Santo ressuscita, entra no corpo de Jesus e levanta ele daquele lugar de morte, num corpo ressurreto, num corpo glorificado, Jesus ele faz uma declaração para Satanás: olha, eu agora tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tomo agora de volta aquilo que um dia você roubou lá no Éden. A promessa se cumpriu, que Deus falou: olha, ele vai morder o seu calcanhar, mas vai chegar um dia, por isso que eu mandei você sapatear, você vai, pisar na cabeça dele, você vai esmagar a cabeça dele, debaixo dos seus pés. Aleluia! E ele vai e toma de volta a chave que Satanás tinha acesso. Ele vai e toma de volta a chave que Satanás tinha autoridade, domínio, influência. Irmãos, terça-feira nós estávamos aqui orando e o irmão Flávio, o Senhor trouxe uma visão. Quem estava aqui na terça-feira, diga glória. O Senhor no final começou a trazer uma visão de que ele estava distribuindo chaves de ouro. A minha também, não sei quem falou aí não, mas a minha também está aqui comigo. Chave, irmãos, representa autoridade. Autoridade significa poder delegado. Além de autoridade, significa acesso. Eu não tenho acesso à sua casa, lá no Alphaville. É pela fé, irmão. Eu não tenho acesso ao seu apartamento lá em Orlando, na Disney. Eu prefiro que vocês tenham, para vocês pagar o IPTU do povo de lá, entendeu? Eu vou lá só visitar, passear. Eu não tenho acesso a esses locais que você tem, eu não tenho acesso à sua casa, porque a chave que dá acesso, que abre a porta e que fecha a porta, foi dada a você. Quem tem a chave da autoridade de entrar e sair da sua casa é você, de entrar e sair do seu carro é você, de entrar e sair do seu ambiente de trabalho é você. A chave te dá acesso a dimensões e a locais que talvez você nem tenha dimensão ou noção de alguns locais ou dimensões que o Senhor quer te levar. E Jesus chegou para Satanás e falou: eu tomo de volta essas chaves. Mas a chave não ficou com Jesus. A chave ele deu para alguém, chamado igreja. Por isso que portas do inferno, porque a chave está com você. Você que vai lá e fecha. Você que vai lá e abre. Porque quem manda lá é você. Às vezes nós temos o costume de falar que Deus está no controle. Você já ouviu falar isso? Deus está no controle. Deus está no controle daquilo que é responsabilidade dele. E o que está sob a responsabilidade de Deus? Os céus. Se você não está convencido, abra sua Bíblia em Salmo 115. Salmo 115, versículo 16. Salmo 115, versículo 16. Se encontrou, dá um glória a Deus.
os céus são os céus do Senhor, mas a terra, vírgula, deu ele aos filhos dos homens. Deus está no controle, irmãos? Está no controle e não está. Vou explicar. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, soberano. O que mais? Tem o Altíssimo, Todo-Poderoso. Deus, ele tem um controle da nossa vida. Ele sabe o nosso passado, presente e futuro. Certo? Ele sabe tudo que vai acontecer no mundo inteiro, no universo. Conhece cada uma das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Eu que tenho 2 filhos, eu troco Vitor e Daniel. Imagina Deus com as estrelas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou esperando o terceiro, né? Abri um parêntese aqui para atualizar a igreja. Estou esperando, Carolina que está esperando e nós estamos esperando juntos, né? É uma menina. E nós divulgamos o nome que era Manuela. Mas só que Manuela não foi convencida, então nós trocamos de nome. Tá certo? Irá se chamar agora Alice. Tá bom? Você gostando ou não, é a gente que decide o nome mesmo, então tá tudo certo. Fecha o parêntese. O que eu estava falando mesmo? Então Deus chama todas as estrelas pelo nome. Aquilo que cabe a Deus, ele tem o domínio de todas as coisas. Mas aquilo que ele deu ao homem na terra, quem tem o domínio somos nós, não é Deus. Deus, ele tem todo o poder para poder interferir na terra? Tem, mas só que ele vai fazer isso? Não vai. Porque para poder interferir na terra, quem vai interferir é o homem. Mas só que o homem vai receber a influência de Deus para poder fazer. Então, quando uma pessoa está perto de você, ou se você está aqui e pensava dessa forma, às vezes tem um pensamento que paira na cabeça das pessoas, colocando a culpa de tudo na conta de Deus. É um pensamento que diz assim: se Deus é tão bom, por que Deus deixa as crianças morrerem? Se Deus é tão bom, por que o povo morre de fome? Se Deus é tão bom, por que tem tanta violência? Por que tem tanta guerra? Por que tem tanto conflito? Porque, irmãos, Deus criou o homem para receber a influência de Deus sobre a vida do homem. Porque Deus deu o domínio ao homem para ser estabelecido na terra. Quem vai fazer as coisas na terra é o homem, é a humanidade. Quando eu falo homem, é a humanidade, tá certo? Homem e mulher. É a humanidade que vai estabelecer o governo, o domínio, a autoridade e o poder. Não é Deus. Por mais que Deus tenha todo o poder de fazer, foi claro em Gênesis 1:26. Tenha ele o domínio. Tenha o homem o governo. Tenha o homem a influência sobre toda a terra. Deus é poderoso para poder cumprir todas as promessas da nossa vida. Posso ter um amém? Mas, irmãos, a promessa ela não vai se cumprir sozinha com você deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Gilson pregou isso aqui quinta-feira. Há uma promessa de prosperidade sobre as nossas vidas lá em Isaías, acho que versículo 19, que diz o seguinte: se você quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Se quiser. O melhor da terra já está disponível. O melhor da terra já está disponível para cada um de nós. Se a gente está desfrutando do melhor da terra ou não, o problema não está em Deus, o problema está na gente. É uma escolha nossa querer comer do melhor da terra ou não. Porque já está disponível. Se existe tanto conflito, tanto tumulto, tanto problema, tanta pandemia, tanto coronavírus, delta e tudo mais, é porque o homem que escolheu resolver viver debaixo de uma influência satânica, porque o mundo jaz do maligno. Existe uma influência maligna ainda solta no mundo, mas sobre nós essa influência acabou. Então existe o mundo e existe a igreja assentados nas regiões celestiais,
em Cristo Jesus. Posso ter um amém? O problema é que Satanás ele quer nos convencer que nós ainda temos que derrotar ele. Porque quando a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, então aí está falando, pastor, tem que lutar. Mas você não vai lutar, porque a luta foi travada em Cristo Jesus. Você vai permanecer no seu lugar de vitória. Você não luta combatendo para ganhar, porque em Cristo você já é mais do que vencedor. Por isso que Efésios fala, não dá o seu lugar para o diabo, o lugar que Jesus conquistou para nós. Não vamos entregar para Satanás. E como que eu entrego para Satanás? Quando eu concordo com ele, achando que ele tem todo o poder. Ei, nós lemos em Hebreus, ele destruiu o diabo, destruiu toda a influência de Satanás. Então tem como a gente viver um nível de vida acima daquilo que o inimigo quer ditar no mundo. Nós não fomos chamados para poder viver conforme o mundo está vivendo. Porque sobre nós não vivemos de acordo com o cosmos, de acordo com o mundo, mas nós vivemos segundo o padrão do reino de Deus. Aleluia! Existe uma influência maior sobre as nossas vidas. E é isso que Paulo falava nas cartas. Abre comigo rapidamente em Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 17. Paulo está orando com os Efésios, orando para os Efésios, pelos crentes da igreja de Éfeso, e ele fala assim, eu estou orando para vocês para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, ilumina os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da sua glória na herança dos santos, versículo 19, Efésios 1, 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aí no versículo 20, ele vai explicar qual que é a suprema grandeza do seu poder e qual é a eficácia da força do seu poder. Presta atenção aqui. Se eu falo para você que a nossa igreja, Verbo da Vida, Barreiro, é uma igreja suprema, o que você entende? Você não entende nada, gente? Quando eu falo a palavra suprema, o que você pensa, o que é o significado? Superior, alguns falaram, grande, assim, enorme. Mas aí, além de suprema, ele falou grandeza. Não te dá ideia de grande também? Ele está falando, olha, existe um poder tão supremo, mas de supremo ele é tão grande. Ele é um poder que a gente não consegue mensurar qual que é. Mas esse poder ele é tão supremo, tão superior, tão enorme, tão grande, exagerado, exacerbado, abundante. Acabaram os meus adjetivos, você entendeu isso? E ele está falando, esse poder, ele exerceu tirando Jesus de dentre os mortos, ele exerceu tirando Jesus de dentre os mortos, ressuscitando e colocando nos lugares celestiais, acima de toda a cadeia de Satanás, principado, potestade, domínio e todo o nome que se possa se referir, e pôs todas as coisas debaixo da onde? Dos pés. Vamos entender isso daqui. Ele está falando o seguinte, eu estou orando para você ser curado, eu estou orando para você ter um carro novo, eu estou orando para você ter uma porta de emprego, eu estou orando para você ganhar uma promoção no trabalho, eu estou orando para você casar, eu estou orando para você ter filho, eu estou orando para você fazer qualquer coisa no seu trabalho. Não! Ele está orando o seguinte, olha, entenda de uma vez por todas o poder da ressurreição que atuou na vida de Jesus. Se o poder, a suprema grandeza do poder de Deus, tirou Jesus de dentre os mortos e colocou ele acima, tudo aquilo na nossa vida tem jeito, tem solução. Porque se Jesus saiu da morte para a vida, qualquer problema nosso tem solução, tem jeito, entenda isso.
As coisas desse mundo, que talvez nós estamos ansiando por elas, essas coisas foi colocada onde? Debaixo dos nossos pés. Nós estamos acima dessas coisas. Há um poder atuando em nós que nos faz viver acima da dimensão dos rudimentos do mundo, do padrão do mundo, porque as chaves foram tomadas da mão de Satanás. Você não tem que fazer aquilo que todo mundo faz, porque você não é todo mundo. Você não tem que ser padronizado igual todo mundo é, porque você não é todo mundo. Você não pertence ao mundo. Existe, irmãos, um poder que nos eleva, que nos coloca para cima, que nos faz viver numa dimensão maior. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 5. Você está aprendendo alguma coisa nessa noite? Gênesis capítulo 5, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos. E gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e... Só dois que estão lendo. Depois gerou Enos. Enos viveu Depois gerou a Enos. Viveu 807 anos e teve filhas e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e... Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e... Cainã viveu 70 anos e gerou Maalael. Depois que gerou Maalael... vocês entenderam aí? Lê aí. Viveu Canaã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e... Malalel viveu 75 anos e gerou Gerade. Depois que gerou a Gerade, viveu Maalael 800... Morre esse cara, né? Morreu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias desse homem aí foram 895 anos e... Jared viveu 172 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 972 anos. E... Vocês também gostam, né? Não pode dar a brecha. Enoque, versículo 21. Deixa eu espiritualizar a mensagem aqui, senão os visitantes vão pensar coisa contrária de mim. Enoque viveu 75 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 375 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. Viveu Metusalém 187 anos, e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Metusalém 782 anos, teve filhas e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 970 anos, e... Você não foi criado para poder nascer, viver, ter filho, faculdade, arrumar um emprego CLT de carteira assinada de R$ 1.500, 13º, férias, salário, vale de refeição, isso tudo pode ser lícito. Isso tudo é legal. Casar, não casar, ter filho, não ter filho, empreender, ser empregado. E no final das contas... Enoque entendeu o que era domínio, mas entendeu de tal forma o que era domínio que a morte não apareceu para ele.
Nós podemos viver um tipo de vida com o Senhor que nós escolhemos se nós queremos morrer ou não. Estou dando um tempo para você digerir essa informação. Porque assim como ele é, nós também estamos no mundo, diz a Bíblia. O mundo pertence ao maligno e Satanás toca o terror para o povo morrer. Mas nós não pertencemos ao mundo, pertencemos ao reino. Pensamentos que tenho sobre vós é de fazer o bem e de prosperar, não de morrer. Enoque escolheu se ele ia viver do mesmo padrão de vida que os antepassados dele viveram. Houve uma interferência. Ele falou, peraí, se eu buscar a Deus e cumprir os seus princípios, eu posso ter uma vida superior. Eu posso viver de modo digno do Senhor. Eu não preciso de viver conforme os outros viveram. Eu não preciso de fazer as coisas que os outros fizeram. Eu não preciso de entender que Deus nem sempre está no controle das coisas, que as coisas que cabem a mim sou eu que estou no controle e não Deus. Aquilo que é da responsabilidade minha de fazer, sou eu que vou fazer, não o Senhor que vai fazer. Ele entendeu que andar em domínio significa estabelecer uma parceria com o Senhor. Andar debaixo da influência com o Senhor. Você não precisa de andar conforme o mundo está ditando. Agora é a vez de você ficar doente, toma doença. Agora é a vez de todo mundo perder o emprego, perca o emprego também. Agora é o momento dos casais se separarem, separe também. Agora é o momento dos filhos se desviarem do caminho do Senhor, filhos desviem também. Será que a gente foi criado para isso? Jesus falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu a influência de Satanás. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a porta de emprego, ela tem que se dobrar para você. A doença, ela é ilegal na sua vida. Eu ainda não cheguei nesse nível, irmãos. Eu não estou pregando aqui de um nível superior a vocês. Não me entenda isso. Mas eu vou chegar lá. Eu ainda não alcancei, mas eu vou chegar lá ainda. Do nível que eu estava, eu não estava mais não. Do nível que eu era, eu não estou mais não. E eu espero que você não. Mas eu vou te falar uma coisa. Se a gente carrega doença no nosso corpo, por mais que ele seja corruptível, isso é ilegal. Isso não pertence a nós. Que dia que Jesus ficou doente? Que dia que Jesus teve que voltar ao emprego porque tomou uma AstraZeneca? Se a porta de emprego não está abrindo, é porque você não se qualificou para ela. Porque se você declara com autoridade, essa porta tem que sair. O salário que você recebe é o salário que o mundo está te pagando. É você que está determinando o quanto que você recebe por mês. E sabe quando você vai ficar nesse ritmo de receber o tanto que você, de receber a mesma quantidade por mês? A partir do momento que você entender que o seu dinheiro não pertence ao mundo, para você gastar somente com as coisas do mundo, por mais que nós estamos inseridos nele. A partir do momento que você tem entendimento que quando você traz aqui na frente o seu dízimo e sua oferta, você está declarando que o seu dinheiro pertence ao reino. É você que está determinando o quanto que você vai receber no mês. É você que está determinando se o seu corpo anda doente ou não. É você que está determinando o tipo de relacionamento que você tem. Porque quando Paulo fala lá em Efésios a respeito da família, antes de falar da família, ele falou, enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, você já ficou perto de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, uma coisa que ela não é chata. Então, se você está sendo um chato ou uma chata dentro da sua casa, seja cheio do Espírito Santo e melhore seus relacionamentos familiares. A sua família é reflexo de você. A igreja é reflexo minha, do pastor Viriato, de toda a liderança, sua também.
A sua casa é seu reflexo. Aquilo que você tem é aquilo que você é. O seu carro é o seu reflexo. O seu quarto é o seu reflexo. O seu saldo, a sua família, os lugares que você frequenta, os relacionamentos que você tem, as amizades, as suas associações, tudo é reflexo daquilo que você é. E às vezes nós somos crentes carregando a suprema grandeza do poder e vivendo no nível raso. Isso não pode. Abra sua Bíblia em Colossenses. Você vai receber mais essa noite ainda, amém? Quem está afim que acaba, diga glória a Deus. Jesus. Eu já estou encerrando para vocês, tá, querido? Para você ir embora. Só até perdi Colossenses aqui agora, até perdi. Dá um tempo aqui pro pastor. Achei Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Você tá doido, me enchi a semana inteira, 15 dias me enchendo para poder chegar aqui e esvaziar. Vou embora de tanque cheio pela metade? Não, vou vazio. Colossenses 1, versículo 9. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de dinheiro, de saúde, de filhos, de viagens, transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria, em todo entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Ei, a suprema grandeza de Deus habita dentro de você. Crente não pode ter cara de velório, mesmo estando em velório. Amém? Quando o dinheiro cai lá no quinto dia útil, você dá um sorriso de Gênesis e Apocalipse. Você tem que manter o sorriso até o dia 31, com dinheiro ou sem dinheiro. Eu também tenho. A situação às vezes é tão engraçada que você começa a rir. Não tem dinheiro. Já parou para pensar nisso ou não? Os dias estão indo, prolongando, o dinheiro acabou, tem que pagar a conta, você tem dinheiro, né? Fazer o quê? É essa alegria que você tem que manter. A alegria do quinto dia útil, você tem que manter ela até o dia 31. Se hoje você tem R$1.000 na conta, seu estado de alegria é 1. Se for depositar 10 mil, irmãos, e se for depositar do 1 milhão, você vai chegar aqui na igreja, ó, sapateando. Por quê, irmãos? Porque ainda o dinheiro domina muitas pessoas, inclusive os crentes. Se o dinheiro domina o seu estado emocional, se o dinheiro domina o tanto de comida que você bota para dentro, o tanto de comida que você bota para fora, desconta na comida, é porque você ainda está sendo dominado por ele. Tem o filme do meu malvado favorito, tem os Minions e o Gru. E aí o Gru, ele quer fazer uma festa de aniversário, pelo menos está me servindo de alguma coisa, né? Deus me comunica através dos filmes infantis. O Gru faz uma festa de aniversário para a filha dele. E aí ele contrata uma princesa para poder ir, mas só que a princesa não vai. E ele se veste de princesa e fica uma coisa toda descaracterizada, para poder agradar a filha dele, né? Aí ele é da perna fininha, 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 gordinho, e fica aquele vestido totalmente desengonçado nele. Aí chega uma menininha e fala com ele assim: nossa, você é princesa, por que você é tão gordinha? Ele pega a varinha de condão, bate na cabeça da criança e fala assim: porque quando eu tenho problemas eu como demais. Porque para esquecer dos meus problemas eu desconto na comida. Ele fala assim. Porque para esquecer ele pega a varinha, porque para esquecer dos meus problemas eu desconto na minha comida. Ele justificou porque ele era gordo. Acontece, irmãos, que a gente usa desses artifícios como válvula para poder trazer uma paz no interior. Por causa de outras coisas, aquilo que a gente precisa de dominar está nos dominando.
E dinheiro, na verdade, o que é? Um papel. O papel vem de quê? De árvore. Quando Deus criou o homem, falou o quê? Domínio sobre a vegetação. O dinheiro tem que vir para a sua vida, irmãos. Ele tem que aparecer. Mas qual que é o respaldo que você dá para Deus para o dinheiro aparecer na sua vida? Dízimo e oferta. Corta o seu fluxo de dízimo e oferta, que você vai ver a necessidade batendo na sua porta. A abundância indo embora. Agora volta a semear, para você ver se não vai aparecer de um jeito ou de outro. Ele fala aqui com os Efésios em versículo 12, Colossenses, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, aptos, para a parte que vos cabe da herança nos santos da luz. O que ele está falando aqui? Eu estou orando para vocês terem o pleno conhecimento da vontade de Deus. E qual que é o conhecimento? Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. O que ele está querendo dizer? Olha, você foi feito para poder andar de modo digno do Senhor. Então tenha o conhecimento de que a doença não pode te parar. Tenha o conhecimento de que tudo aquilo que vem do império das trevas, você já foi liberto. A essas coisas não pode te prender mais. Essas coisas não pode te dominar mais. Essas coisas não pode te segurar mais, porque você está no nível acima de todas essas coisas. Por isso que quando Deus falou, lá em Gênesis, quando nós lemos, Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus falou, tenha o homem domínio, autoridade, governo, influência, poder delegado. Quando Deus fala essa frase, tenha ele domínio, dentro dessa frase Deus está querendo trazer alguns princípios, algumas chaves de poder e autoridade para cada um de nós. E é aqui que eu vou começar a pregar para você nessa noite. A primeira chave, toda autoridade legal para dominar a terra foi dada somente ao homem. Então, para de jogar na conta de Deus aquilo que fala, não, Deus está no controle, aquilo que é responsabilidade nossa de fazer, para de terceirizar para Deus. Porque quando o homem pecou, Deus terceirizou a culpa para a mulher terceirizou a culpa para a serpente se ferrou. Porque não tinha ninguém para poder jogar a culpa. Então, aquilo que é de responsabilidade nossa para poder fazer, faça. Porque a autoridade foi dada ao homem, o governo. Outra coisa, Deus não inclui a si mesmo na estrutura de autoridade legal sobre a terra. Então não adianta colocar Deus no meio da situação quando a responsabilidade é minha e sua, porque Ele mesmo se colocou à parte, tenha Ele o domínio. Nós vamos ficar aqui. Por isso que Jesus falou assim na terra como é no... O homem tornou-se gerente, mordomo legal para dominar a terra. Tudo que está sobre a face da terra está debaixo do seu governo, debaixo do meu governo, debaixo do nosso domínio. Se você trabalha com vendas, se você trabalha com atendimento ao público, se você trabalha de alguma forma que você tem que produzir para você poder ganhar, determine o quanto que vai acontecer na sua vida. Determine o quanto que você tem que vender. Porque a autoridade sobre a terra, sobre a gerência, cabe a você. A casa que você tem que morar, o apartamento que você tem que morar, tem coisas que cabe a cada um de nós determinar. Cabe ao homem fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. O homem é o espírito dotado de um corpo físico, portanto, somente espíritos com corpos físicos podem legalmente exercer o domínio sobre a terra. Por isso que a gente vê aí em algumas igrejas, eu vou te matar, eu vou prender ela, eu vou matar ela. Satanás possuindo a vida de outras pessoas porque ele é um espírito ilegal na terra. E você não pode receber uma influência, um domínio de um espírito ilegal sobre a face da terra. Eu não posso receber, porque está ilegal. Qualquer espírito sem corpo está ilegalmente sobre a terra. E o que um espírito ilegal quer trazer para as nossas vidas? Roubo, morte e destruição.
Então nós temos que assumir o nosso posicionamento em Cristo Jesus. Assumir a nossa posição em Cristo Jesus. Qualquer interferência ou influência do mundo sobrenatural no reino terrestre será legal por meio da humanidade. Existe o reino de Deus, existe o império das trevas. Nós é que vamos escolher qual interferência que nós vamos dar legalidade para poder atingir. Nós é que vamos escolher. Por isso que Deus não está no controle de todas as coisas, porque tem coisas que cabem a nós. Existem promessas sobre a sua vida, e eu creio nisso, que elas vão se cumprir quando você assumir o controle dessa promessa e começar a trabalhar em cima dela. Por mais que o Senhor é fiel para poder cumprir. O próprio Deus, que é Espírito, sem um corpo físico, submeteu-se a essa lei. Qual lei? De ter um corpo físico para poder entrar na terra. Você entende que o louvor da sua vida não é deixa a vida me levar, vida leva eu? O louvor pode subir, por favor. Você entende que nós não podemos fazer as mesmas coisas? Você entende que nós estamos acima das adversidades desse mundo? Você entende aquilo que a palavra de Deus que diz que todo aquele que vence, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E a vitória que nos faz vencer o mundo é a nossa? A vitória que nos faz vencer o mundo é a nossa? É a nossa fé em Deus. É crer que Deus não vai me curar. Deus já me curou ali na cruz em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. É crer que o Senhor não vai que o Senhor vai me prosperar. O Senhor já nos prosperou lá na cruz há muito tempo. É crer em nome de Jesus que o Senhor não vai nos libertar. Ele já nos libertou há muito tempo. É crer que existe salvação, é crer que existe já tudo pronto para a gente poder desfrutar, porque a palavra do Senhor que diz que aquele que se une ao Senhor é um só com Ele. A palavra do Senhor diz que todo aquele que é nascido de Deus vence. A palavra do Senhor diz que existe uma unção sobre as nossas vidas, e a unção ela quebra jugo, ela despedaça em nome de Jesus. Existe um Deus sobre as nossas vidas que diz uma palavra, que nele, Ele nos tornou mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é para a gente andar cabisbaixo, não é para a gente poder aceitar qualquer coisa, não é para a gente poder aceitar qualquer interferência, não é para a gente poder aceitar qualquer influência. O poder, a suprema grandeza do poder de Deus atua em nós, a suprema grandeza do poder de Deus atua nas nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Você não está animado não, irmãos? Pois eu estou muito animado. Existe um poder de Deus pronto, liberado, disponível para a gente. É a gente se posicionar por dentro nessas verdades da palavra de Deus. É a gente se posicionar por dentro, é crer com o coração, falar com a boca, porque já está pronto aquilo que Jesus fez para nós, em nome de Jesus.